O mundo vai padronizando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais pra serem normais. E o mundo sai pregando um modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes. Boa noite, que bom que você está aqui. Hoje a nossa transmissão está sendo num canal do YouTube diferente, mas não tem problema, porque eu sei que você está aí do lado, está nos assistindo e você vai ser abençoado por essa mensagem de hoje também. Muito bom que você esteja aqui hoje de novo. Tá tendo uma programação na nossa igreja, a programação da Semana Santa. Inclusive você é convidado todos os dias, a partir de ontem, na verdade, começou com o sermão de sábado de manhã. Nós temos a nossa programação no sábado de manhã. Então, desde ontem, nós estamos numa programação em comemoração à Semana Santa, a semana que nós comemoramos a Páscoa, onde Jesus ele se ofereceu pelos nossos pecados. Enfim, então, nesta semana, todos os dias, às 7 horas, você é convidado a assistir lá no canal da Igreja Adventista Central aqui de Tararé, aquele outro canal que você já assiste essas transmissões aqui. Às 7 horas, todos os dias dessa semana, está tendo a transmissão desta programação da Semana Santa. Você é nosso convidado. E por isso que hoje, inclusive, a transmissão está sendo feita pelo meu canal particular, Conhecimento Bíblico. Não é o canal da Igreja Adventista aqui de Tararé. Porque eu sei que tem algumas pessoas que estão acompanhando a nossa série e eu não gostaria de mudar o horário mais uma vez, enfim, para que você não perdesse a sua programação. Então, semana que vem voltamos ao canal original, o canal da igreja, porque já vai ter terminado a programação da Semana Santa, tá? Então é só hoje que está tendo essa transmissão especial por aqui, ok? Então hoje o assunto é bem interessante, muito importante e às vezes até um pouco esquecido pela maioria das igrejas. Eu espero que você já esteja aí com a sua Bíblia em mãos para a gente começar o nosso estudo. E sem muito mais delongas, né? Nós vamos começar então o nosso estudo. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu a tua palavra e através dela nós podemos aprender do teu amor, não só do teu amor, como das inúmeras coisas que o Senhor já fez por nós e o Senhor ainda fará. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante e que tem a ver inclusive com o que estamos vivendo hoje, Senhor Deus, que é esta pandemia, essa situação difícil, muitas pessoas passando por dificuldades, ficando doentes, pessoas que estão chegando a falecer, mas o Senhor prometeu que voltaria para acabar com todo o mal que existe nessa terra. E nós vamos ver hoje como que isso está revelado na tua palavra. Que o teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, toque no coração de cada um de nós, que não sejam as minhas palavras, Senhor Deus, mas sejam as tuas palavras. Esteja conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos para nosso estudo bíblico. Ok? Vamos lá. Aqui. Então, lembrando, semana passada nós tivemos lá
a questão da fé, do arrependimento, a confissão dos pecados, que tudo isso está ligado à nossa ligação com Deus, com a nossa comunhão, a forma de nós nos comunicarmos com Deus, de pedirmos perdão, de melhorarmos na nossa vida, né? Estarmos cada vez mais próximos daquilo que Deus pede que nós, Deus pede que nós vivamos e assim por diante. Então, a fé é este relacionamento, esta ligação com Deus, é crer em Deus e se relacionar com Ele. O arrependimento e confissão é parte importantíssima deste relacionamento. Muito bem, hoje nós vamos ver sobre os sinais da volta de Cristo. Por que isso é importante? Primeiro, Jesus prometeu que voltaria. E a gente vai ver que os sinais que nós vemos hoje no mundo, eles estão realmente mostrando que Deus está muito próximo, Jesus está muito próximo de voltar. Então, por exemplo, guerras. Às vezes a gente nem ouve muito mais falar de guerras, né? Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Parece que acabou, mas na verdade não. Houve e existem até hoje dezenas de conflitos. A gente vê, por exemplo, famosos, o conflito na Síria, na Líbia e assim por diante. Alguns parece que nunca tem fim, né? Por exemplo, aquela região de tensão constante entre Israel e a Palestina. E isto é um sinal da volta de Jesus. Por exemplo, foram 120 milhões de combatentes que faleceram, 2 trilhões de dólares, não, perdão, eu falei que faleceram, não, 120 milhões de combatentes que participaram das guerras, nem todos morreram, graças a Deus. Mas entre mortos civis e militares, 80 milhões. 2 trilhões de dólares gastos só com guerras. Imagine se esse dinheiro fosse usado para coisas melhores do que fazer guerra, né? Do que matar pessoas. A fome. Nós temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Graças a Deus, no Brasil, nós vivemos um país onde eu não vou dizer que não existem pessoas passando fome. Existem sim, muitas pessoas passando fome. Agora, no Brasil, é possível dizer que boa parte da fome que as pessoas passam é consequência de uma desestrutura familiar. Se você parar para pensar, Satanás ele quer por tudo destruir o casamento, a família, a instituição da família criada por Deus. Porque ele sabe que se ele destruir o casamento, ele destrói como consequência a sociedade. Destruindo a família, famílias desestruturadas é a principal causa de fome. Pessoas que têm famílias estruturadas, as famílias que são estruturadas, podem passar por uma ou outra dificuldade, mas elas conseguem se recuperar, né? O problema são aquelas famílias onde o alcoolismo é muito forte, onde o casamento não é firme, às vezes é só uma das pessoas e 1 ou 2 filhos, ou muitos filhos, excesso de filhos, falta de planejamento familiar, isso também é um problema. Mas a pessoa que não tem vícios, não se envolve com drogas, não se envolve com alcoolismo e tem um casamento estável, ela pode passar sim por dificuldades, mas aos pouquinhos, fome é uma coisa que não é muito comum. Podemos dizer isso sim em relação ao Brasil. Agora, no mundo, existem sim muitas pessoas que morrem de fome mesmo.
E são pessoas honestas, trabalhadoras, que não têm vícios, mas que não têm o que fazer. Muitas regiões na África, muitas regiões na Índia, na China, até muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás também, muita gente passava fome de verdade na China. Hoje eles estão numa situação muito melhor, mas imagina, 10 milhões de pessoas morrem de fome por ano. 10 milhões de... Nós estamos aqui falando muito sobre Covid, né? Mas por que a gente não fala sobre as pessoas que morrem de fome no mundo? Pense um pouquinho. Parece que não existe existe o interesse de vender vacina. E eu não sou contra a vacina, tá? Mas se a questão é a morte das pessoas, que é uma morte mais cruel do que a morte por fome, que coisa terrível, né? E 10 milhões de pessoas morrem de fome no mundo. Pestes e epidemias. Bom, aí nem precisa falar, porque nós estamos vivendo uma, né? Uma que está realmente matando, dizimando muitas vidas. Tudo isso, terremotos. No século XVI, nós tivemos 4 grandes terremotos. No 17, 10 grandes terremotos. No 18, 16 grandes terremotos. Século XIX, 40. No século XX, 96. Percebe como está aumentando a quantidade de terremotos? Cerca de 2,2 milhões e 150 mil pessoas morreram por consequências de terremotos no mundo. Tudo isso sinais da volta de Jesus. Isso aqui é interessante para você pesquisar. O escurecimento do Sol foi um acontecimento que aconteceu numa região que seria aproximadamente do tamanho do estado de São Paulo inteiro, nos estados do norte dos Estados Unidos, chamado Dia Escuro, no dia 19 de maio de 1780. E sem explicação, não foi um eclipse, porque eclipse os astrônomos conseguem calcular quando que os eclipses acontecem. E no caso de um eclipse solar, é uma pequena faixa onde o eclipse acontece, e na verdade foi uma região muito maior, né? Não foi uma queimada, porque a vegetação estava intacta, e ele foi tão sério que as pessoas conseguiam cerca de 9 horas da manhã, os animais voltaram naturalmente para casa, né? Vamos dizer assim. Saíram do campo, voltaram para casa, como se fosse o final do dia, apesar de não ser. E no meio-dia, você não conseguiria andar no meio da rua sem vela, sem uma lanterna. Não tinha uma lanterna elétrica na época, mas sem vela, sem lamparina, enfim, algo completamente sem explicação científica. Não existe até hoje uma explicação sobre o que aconteceu no dia 19 de maio de 1780. Procure no Google, procure na Wikipedia, por exemplo. Procure, pesquise esse dia. Um sinal da volta de Jesus. Queda de estrelas, outro. No dia 13 de novembro de 1833, aconteceu uma queda de estrelas tão grande, mas tão grande, né? São meteoros, né? Que você conseguiria ler um livro sem luz de velas. Não tinha lua cheia nesse dia, não era um dia de lua cheia. Mas você conseguiria ler um livro no meio da rua, sem qualquer iluminação, só com a iluminação da queda das estrelas. Eram milhares de quedas, né, de meteoros caindo a cada minuto.
As pessoas ficaram espantadas. Tribos indígenas nos Estados Unidos fizeram as pazes porque elas acreditavam que era o fim do mundo. Tribos indígenas rivais fizeram as pazes. Olha, porque vamos parar de brigar porque o mundo vai acabar. E na verdade era sim um sinal da volta de Jesus, né? Catástrofes, tsunamis, furacões, enchentes, também tudo isso sinal da volta de Jesus. A gente vai ver o texto bíblico daqui a pouquinho. Vamos lá. Falsos cristos e falsos profetas, falta de amor e criminalidade, drogas, assaltos, sequestros, terrorismo, parece que é o nosso dia a dia, né? Hoje a internet, a mídia está só falando sobre Covid, como se não existissem mais crimes, não existisse mais assaltos, sequestros, mas tudo continua, né? Tudo isso continua e vai piorar. Vai piorar porque vem uma crise muito forte aí, muito séria por causa da Covid, como consequência, uma crise econômica, porque tem consequências, né? Infelizmente tem consequências. Vamos seguir. Corrupção, filhos desobedientes, angústia, estresse e o sinal definitivo. Esse aqui eu gostaria que você marcasse. A pregação do Evangelho. Muito bem, o sinal definitivo da volta de Jesus é a pregação do Evangelho. Quando Jesus volta, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Não sabemos, mas ele está muito próximo. Quando vai ser? Não sabemos, não temos como saber. No entanto, sabemos que ele vai voltar. Ele prometeu. E é isso que nós vamos estudar hoje. O texto principal hoje está em Mateus 24. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ler uma série de versículos dentro desse capítulo. Um ou outro talvez um pouco fora disso, mas o principal está ali. Alguns desses sinais, Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras, né? E alguns desses sinais, o que acontece? Jesus, ele estava horas antes ou minutos antes, a gente não sabe, a gente percebe pelo texto bíblico que havia sido pouco tempo antes. Jesus havia dito que o templo de Jerusalém, ele seria destruído. Os discípulos ficaram com aquilo, porque para eles a destruição do templo de Jerusalém era o fim do mundo. Para eles era o fim do mundo. Então eles chegaram para Jesus e falaram assim: olha, que sinais vão acontecer para a destruição de Jerusalém, que o Senhor falou, e a destruição do mundo? Eles acharam que era a mesma coisa, e Jesus dá a resposta das duas coisas. Algumas dessas coisas eram específicas em relação à destruição de Jerusalém. Outras são relacionadas ao fim do mundo. E como que a gente sabe? É simples. É só verificar o que aconteceu que é lá no passado, porque nós temos a história, né? A destruição que aconteceu no ano 70 de Jerusalém, nós já sabemos o que aconteceu. Então, olhando o capítulo 24 de Mateus, você tira as coisas que se referiam especificamente a Jerusalém, o restante são coisas que se referem ao fim do mundo. Ao fim do mundo. Muito bem. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Mateus 24, versos 6, 7 e 10. E 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 4. Não tire a marcação ali de Mateus 24, porque nós vamos voltar. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Primeiro ponto. Deixa eu só voltar ao verso aqui. Jesus aqui, ele mostra que guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos são sinais, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ok? É importante que você entenda isso, tá? São sinais. Olha, este mundo aqui não tem mais jeito. São sinais querendo dizer para você, olha, pare de pensar nas coisas aqui da terra e vamos pensar nas coisas aqui lá do céu, porque aqui tudo vai acabar. Não adianta você querer criar um super patrimônio aqui, porque do dia para a noite você pode perder. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. O que você tem que fazer é guardar tesouros lá no céu. Mas ainda não é o fim. São sinais de que Jesus está voltando, mas ainda não é o fim. 2 Timóteo 3, versos 1 a 4. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigos dos prazeres que amigos de Deus. Essa última frase aqui é fantástica. É fantástica porque parece que é um reflexo da nossa sociedade. As pessoas querem prazer, 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 não querem responsabilidade nenhuma e muito menos falar de Deus, né? Quem quer, seja sincero com você mesmo. Você tem um interesse de buscar a Deus, tanto que você está assistindo a este programa agora, porque é uma expressão do seu interesse. Mas você sabe que a maioria das pessoas não quer isso. Só querem o quê? Festas, diversão, baladas, prazeres de todas as formas possíveis. Ou seja, para que responsabilidade? Para que comunhão com Deus? Para quê? Não é que as pessoas querem, né? Vamos seguir. Então, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, e haverá fome em vários lugares. Isso aqui é um resumo do que nós lemos em Mateus 24. Que 3 grandes sinais do mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Agora, Mateus 24, lembra? A gente volta lá para Mateus 24, verso 7 e verso 29. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Lembra aquela data lá que eu falei para você? No dia 19 de maio de 1780? Então, no mundo natural também acontecem coisas sobrenaturais. Deus está tentando te alertar. Olha, eu estou aqui na porta, tá? Estou batendo lá na porta, viu? Ó, presta atenção. E o texto bíblico não descarta que estas coisas possam acontecer novamente. Já aconteceram no passado, mas é possível que aconteçam novamente. Não estou dizendo que vai acontecer, eu só estou dizendo que a interpretação bíblica, o texto bíblico, não descarta a possibilidade de que aconteça novamente. Certo? Então, terremotos, escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. São 2 datas aqui que seria bom você anotar. 19 de maio de 1780 e 13 de novembro de 1833. Anote. Procure lá depois para você ver que coisas sobrenaturais acontecem inclusive no mundo natural, como um sinal de que Deus, acima da natureza, está no controle. Quero ver um cientista explicar essas coisas aqui. Eles vão dizer que não aconteceu, né? Pois é. Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza.
Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus 24, versos 4, 5, 11 e 24. Mateus 24, 4 e 5. Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bom, nós temos um personagem aqui no Brasil, Henri Christ, né? Se dizendo, poucas pessoas, na verdade, acreditam que ele é realmente o Cristo. Mas uma coisa eu preciso dizer para você. Não esse personagem, não essa pessoa aqui, esse brasileiro, mas aparecerão pessoas com superpoderes, vamos dizer assim, se dizendo ser o Cristo. Jesus já previu. Não acredite neles. Você vai ver aqui. E semana que vem nós vamos voltar, vamos continuar com esse assunto. Ah, Maurício, você está viajando. Imagina. Tá bom, anota. São coisas que eu acredito que vão acontecer. E quando acontecer, ainda é momento de você tomar uma decisão. Não caia, e Jesus está deixando aqui muito claro, não caia na conversa desses fulanos. Muito bem. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Temos dezenas, centenas, milhares. Falsos apóstolos, falsos pastores, falsos pessoas que fazem milagres, né? Mas ler a palavra de Deus, estudar com profundidade a palavra de Deus, eles fogem, né? Mas você sabe do que eu estou falando. Ou seja, estão muito mais preocupados com o show lá na frente da igreja, com o espetáculo, do que com a palavra de Deus mesmo. São falsos profetas. E as pessoas correm atrás disso. Sendo que Jesus já havia predito. Ou seja, essas pessoas não leem a palavra de Deus e vão em busca do show, né? Vamos seguir. Surgirão os falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas você não vai cair, você já foi avisado. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios, e a iniquidade será multiplicada. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Qual que é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Segundo Pedro, vamos lá. Aqui é um trecho muito importante. Vamos lá, para 2 Pedro 2, 1 a 3. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Isso. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Qual que era o texto mesmo? 2 Pedro 2, 1 a 3. Então vamos lá. 2 Pedro. 2 Pedro 2. Chegou.
Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentino da destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância. Olha só! Que coisa, parece que Pedro escreveu esse texto hoje. Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição está inerte. Veja, olha só que incrível. Eu vou ser sincero com você, não lembrava desse texto, né? Já li, certamente o ano passado eu li com você, mas eu não lembrava. Você vê? Que surpresas a Bíblia nos apresenta. Parece que é para hoje, não é? Eu estou mentindo? Parece que foi feito hoje esse texto. Qual que é a motivação desses falsos profetas ao pregarem a Bíblia? É a avareza, a ganância. Que coisa! Tá vendo como Deus, a pessoa que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, Deus protege, não é para ser enganada. Tá ali no texto bíblico, desde já. Então você precisa estudar. Vamos seguir. O que atrai as pessoas a esses falsos líderes? Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Deixa eu ver se aparece aqui. Não, não aparece. Então, Mateus 7, 21 a 23, vamos voltar lá para a Bíblia. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Olha só, aqui você tem que prestar atenção nesta frase de Jesus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você quer saber se um determinado líder religioso ele é verdadeiro? Verifique a vida dele. Se a vida dele está de acordo com os princípios da Bíblia. É o que Jesus está dizendo assim, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que aconteceu aqui? Por que apagou? De repente foi para Gênesis? Que isso? Olha lá, muito bem. Continua. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Não profetizamos. Em teu nome não expulsamos demônio? Olha só. Tem algumas religiões aí que expulsam muito demônio por aí, né? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja, Jesus não está dizendo que os milagres não acontecem. Muito pelo contrário, ele está dizendo que tem gente fazendo milagre mesmo no nome dele. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então Jesus aqui está deixando muito claro, não é expulsar demônio, não é fazer milagre, não é profetizar. O que esses líderes religiosos estão de fato fazendo? Como que é a vida deles? O que eles pregam está de acordo com a palavra de Deus? Veja só.
Não é o milagre que é importante. Jesus já nos alertou. O que atrai as pessoas a esses falsos líderes? Claramente, sinais, prodígios e curas, né? Sinais, prodígios e curas. Muito bem. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Jesus, por Cristo, em Mateus 24:14? Mateus 24:14. Vamos voltar lá para Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha, nós temos a Igreja Adventista, a Igreja Cristã, ela tem igrejas no mundo inteiro. Não só a Igreja Cristã, mas também a Igreja Adventista, nós podemos falar sobre ela. Mas existe sim uma dificuldade em alguns países, principalmente os países islâmicos, onde é proibido se ter a Bíblia. É proibido se ter a Bíblia. Agora, muita coisa pode acontecer. Deus tem feito e fará milagres. De vez em quando a gente ouve relatos de pessoas, por exemplo, muçulmanos sinceros, que sonham com Jesus. Exatamente. Eu tenho alguns testemunhos disso. Eles sonham com Jesus, Jesus se apresenta a eles e, de alguma forma, o encaminha para uma igreja cristã. Então, mesmo com todas as barreiras políticas que esses líderes colocam para impedir a pregação do evangelho nesses países, Deus tem feito milagres. Deus tem feito milagres de tal forma que, mesmo nesses países, pessoas têm sido convertidas e se tornado cristãs. Agora, quando Deus quiser, esses países, esses governantes, eles podem ser derrubados quando Deus quiser, com um piscar de olhos. Em 2012, a chamada Primavera Árabe, vários ditadores islâmicos caíram em questão de 2 semanas. Vários. E o evangelho pôde ser alcançado, pôde ser pregado nesses países. O Egito é o caso mais emblemático dessa situação. Por que eu digo isso? Porque em poucas semanas, eu diria, com o poder de Deus derrubando esses governos e um esforço meu e seu, claro, o evangelho poderia ser pregado em poucas semanas, em poucos meses nesses países, com grande esforço da comunidade cristã, claro, com milagres de Deus, com a mão de Deus ajudando. Então, o que eu quero dizer aqui? Perdão. Não é para você ficar esperando quando acontecer isso, então aí tá na hora de eu tomar jeito na minha vida. Porque Deus pode fazer com que o evangelho seja pregado muito rapidamente. Este é o principal sinal. A pregação do evangelho no mundo inteiro, para todas as pessoas. Isso sim é o principal sinal. No entanto, isto pode ser feito por Deus muito rapidamente. Não é para você ficar esperando isto ou aquilo acontecer para você tomar a sua decisão ao lado de Cristo. Entende? Eu estou aqui apenas mostrando que as coisas podem acontecer muito rapidamente. Vamos seguir então. A pregação do Evangelho em todo o mundo. Paulo fala de outro Evangelho que está sendo pregado em Gálatas 1:6. O que
fazer para não ser enganado? Vamos ver o texto em Gálatas 1:6. Gálatas. Opa. O que está acontecendo aqui? Gálatas 1, verso 6. Opa, eu sumi e voltei? Ah, que bom. Estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aqui Paulo está preocupado com pessoas dentro da igreja pervertendo o evangelho de Cristo. Interessante. Vamos voltar aqui. O que devo fazer para não ser enganado? 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E como que eu provo isso? Pela Bíblia. Pela Bíblia. Simples. Estude a Bíblia, porque tem pessoas usando a Bíblia para enganar as pessoas. E só quem tem o conhecimento da Bíblia não será enganado. Vamos seguir. Devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Mateus 7,15. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Segundo Pedro 3,16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Isso aqui é um texto bastante interessante de 2 Pedro. Pedro está mostrando que os escritos de Paulo são tão importantes quanto os demais escritos da palavra de Deus. E é com base nesse texto aqui de Pedro que os escritos de Paulo foram acrescentados ao que nós chamamos de cânon sagrado, né? Que é a Bíblia, tá certo? Que textos? Porque existiam muitos textos escritos ali no primeiro século, muitas pessoas escreveram. Como que foram selecionados esses textos, né? Este aqui é uma das coisas importantes que ajudou a igreja a escolher os textos. Pedro dizendo exatamente que os escritos de Paulo, que ele mesmo acham que são coisas difíceis de entender, estão no mesmo nível que o restante das escrituras. Mas ele também está dizendo que existem pessoas que deturpam as escrituras sagradas. E essas pessoas, elas não são inocentes. Elas não são inocentes e serão julgadas ferozmente por Deus por estarem fazendo isso. Muito bem. O engano, às vezes, parece verdade. Sim, o engano parece verdade. Eles não vão dizer, isso aqui é mentira. Acredite em mim que é mentira. Não, eles vão dizer, não, isso aqui é verdade. Aparecem bonitinho lá na televisão, lá na frente do púlpito, etc. Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia, porque Deus manda provar o ensino dos profetas para comprovar se o que está sendo ensinado está de acordo com a Bíblia. Porque na Bíblia tudo é fácil de entender. Não, nem tudo na Bíblia é fácil de entender. Tem muitas coisas que são difíceis de entender, né? E não tem uma pessoa no mundo
Não tem uma pessoa no mundo que possa dizer, eu sei tudo da Bíblia. Quem fala isso se pode estar completamente enganado. Não sabe nada na Bíblia, na verdade. Porque os maiores teólogos da Bíblia, eles são, na verdade, muito humildes para reconhecerem que, olha, na verdade, eu ainda tenho muito a aprender. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Evangelho de João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem tem o espírito de querer fazer a vontade de Deus? Deus tem uma promessa muito bonita na Bíblia e eu gosto de repetir, que é o seguinte: buscar-me-eis, Deus falando, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Se você tem a vontade sincera de todo o coração de buscar Deus e a sua verdade, Deus vai se mostrar e vai se revelar para você. É uma promessa dele. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o coração. Essa é a promessa. Então, quando você tem a vontade sincera de saber a verdade, você vai reconhecer os falsos cristos e os falsos profetas. E é isso aqui que Jesus está dizendo aqui em João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, se você tem o desejo sincero de fazer a vontade de Deus, você vai entender a doutrina, se ela é de Deus ou não. Deus vai se revelar, porque Ele conhece o seu desejo no seu coração. Entendeu? Então depende da sua vontade. Se ela é mais ou menos, então a promessa não é para quem está querendo conhecer Deus só mais ou menos. Opa, sumi de novo. Estou voltando. Isso, voltei. A promessa não é só para mais ou menos. Não. É de todo o coração. É de todo o coração. Vamos seguir? Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Novamente, é um texto que nós lemos no começo do estudo, sempre lemos esse texto no começo do estudo, para mostrar que você tem que comparar a Bíblia inteira. Porque muitos assuntos na Bíblia se repetem, só que com um outro ponto de vista, um outro escritor, um outro profeta, um outro apóstolo, usando palavras diferentes para falar a mesma coisa. E aí você pega um pouco de um lado, um pouco do outro lado, você junta os dois. Agora você entende. E mais uma vez eu repito, quais são as explicações? Você pode ler um texto de qualquer livro, tá? Isso vale para qualquer livro, mas em especial na Bíblia. Você lê um texto só, um trecho só, ele pode ter inúmeras explicações, inúmeras aplicações e assim por diante. Quais são as explicações que são verdadeiras? Aquelas que não se contradizem com o restante da Bíblia, porque o Espírito Santo ele não se contradiz. Então, como que você vai saber se uma aplicação de um texto bíblico ele é correto ou não? Você tem que verificar se aquela aplicação está de acordo com o restante da Bíblia. Por isso que a gente insiste que você precisa estudar a Bíblia e nós estamos, tentando te ajudar nesse aspecto de conhecimento bíblico. Então, como saber se uma doutrina é verdadeira? Ela tem que estar de acordo com toda a Bíblia. Uma doutrina baseada só em um livro da Bíblia ou só no Novo Testamento? Não. Tem muita coisa importantíssima no Velho Testamento. Doutrina só baseada em parábolas e poucos versos da Bíblia? Também não. Tem que ver com o restante da Bíblia. Muito bem. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Segundo Pedro 3, verso 9. Segundo Pedro 3, verso 9, diz assim:
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, 9. Jesus está sendo paciente, misericordioso, esperando a sua e a minha decisão, porque a minha também tem que ser renovada a cada dia. E infelizmente tem gente que está brincando com a salvação. Não estou falando de ninguém em específico, mas as pessoas adiam a decisão. Ah, não, deixa para depois, deixa para amanhã. Jesus está esperando a sua decisão. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Lucas 21, 28. Lucas 21, 28 diz: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O capítulo 21 de Lucas, ele é irmão do capítulo 24 de Mateus. Nós gostamos mais do texto do capítulo 24 de Mateus, porque ele é um pouco mais extenso, ele inclui certos sinais que não estão inclusos no capítulo 21 de Lucas. Mas se você for lá em Lucas, você vai ver que um resumo é a mesma coisa. Então aqui, Jesus, naquele resumo, ele está dizendo, olha, quando começarem estes sinais a acontecerem, não fiquem com medo. Vocês têm que ficar alegres, porque a redenção, que é a volta de Jesus, ela está próxima. Acautelai-vos, no verso 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca se suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aqui então uma advertência de Jesus bastante séria. Será que as coisas deste mundo estão tomando demais o meu tempo e eu estou perdendo a minha salvação por causa disso? Estou deixando de me dedicar a Deus, de ter uma comunhão real com Ele, porque estou muito ocupado com as coisas deste mundo? E então Jesus volta e você não está preparado, né? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe, você não vai passar fome, você não vai morrer de fome. Se você é um fiel, existe uma promessa muito, muito importante na Bíblia. Se você é um fiel servo de Deus, o seu pão e a sua água serão certos. Deus não está prometendo lasanha para você, mas o pão e a água, sim. Então não se preocupe que preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e vou deixar de lado a minha comunhão com Deus. Não se preocupe com isso. E aqui Jesus está dizendo, olha, buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, porque eu cuido da sua vida financeira. Não estou prometendo, Jesus não promete riqueza para você, mas promete o seu pão de cada dia. Se você colocar Deus em primeiro lugar, não vai faltar o pão dentro de casa. Muito bem. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Exultar e erguer a cabeça e buscar Deus em primeiro lugar. Os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. É um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo, é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados. O verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Semana que vem, nós vamos
nosso compromisso. Eu já volto. O nosso próximo estudo é sobre a própria vinda de Jesus. Hoje nós estudamos, a gente vai voltar para o capítulo 24 de Mateus e mais alguns outros textos, porque existe uma confusão de doutrinas de cristãos sinceros que usam textos fora do contexto e acham que, por exemplo, vai haver arrebatamento secreto. Isso não é bíblico e eu vou mostrar isso para você pela Bíblia. Como vai ser de fato a volta de Jesus? Mas antes, nós temos que tomar, eu e você, independente de como será a volta de Jesus, como está o meu e o seu relacionamento com Deus diariamente? Ele é real ou ele é mais ou menos? E eu confesso, eu não sou perfeito. Às vezes, mesmo na minha vida, é mais ou menos. Não devia ser. E por isso que eu tenho que tomar a decisão todos os dias. E você também tem que tomar a decisão todos os dias. Como está o seu relacionamento com Deus? Que Ele seja a prioridade na sua e na minha vida também. Então, vamos para a nossa decisão de hoje. Creio que estamos vivendo no tempo do fim. Desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia e quero me preparar para a volta de Cristo. Que esta seja a minha e a sua decisão. Se você puder, vamos orar. Antes, porém, um recadinho é que semana que vem a gente volta para o canal original, ok? A gente volta para o canal original, porque hoje foi só um parêntese aqui na nossa série, para você não perder a continuação do estudo, tá? Então, semana que vem, 7 horas, no canal lá da Igreja Central de Tararé, nós continuamos esse estudo, tá? E aguardo você semana que vem. Vamos orar então? Feche os seus olhos, se você puder. Querido Deus, nós entendemos por este estudo que o Senhor está muito às portas. O Senhor muito em breve voltará. É uma questão de pouco tempo, muito pouco tempo, o Senhor voltará. Os sinais no mundo físico já aconteceram, os sinais no mundo social já aconteceram, estão acontecendo. Falta apenas a pregação do Evangelho, que, se o Senhor quiser, acontece em poucos dias. É uma decisão sua. Entendemos que o Senhor está sendo paciente, esperando, aguardando a decisão de muitas pessoas, porque o Senhor as ama, assim como nos ama também. Senhor Deus, nós também entendemos que nesta pregação do Evangelho existe um falso Evangelho sendo pregado, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a entendermos pela Tua Palavra qual que é o verdadeiro Evangelho e que nós possamos também sermos participantes da pregação deste verdadeiro Evangelho, para que o Senhor volte logo, porque este mundo está realmente de mal a pior. Esteja com cada um de nós, proteja cada uma das famílias que estão nos assistindo agora. Te pedimos, não merecemos nada, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Guardo você semana que vem. Um abraço e até mais.